Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 29. No capítulo 29, Jó vai começar a falar como ele era antes, qual era a vida dele antes. Então ele vai começar a falar como que ele era visto antes de tudo que está acontecendo agora, como que era a vida dele, como que ele era bem-aventurado, como que ele era amado por Deus. Então ele vai começar a falar do antes. E no capítulo 30 ele vai falar do agora, que ele esperava o bem, que ele era bom e esperava o bem, que ele fazia coisas boas e esperava, né, coisas boas de Deus. Porém, um pesadelo aconteceu na vida dele, né? Ele esperava coisas boas, ele era bom, praticava o bem, servia a Deus, mas aconteceram coisas ruins. Então, ele esperava o bem e veio um pesadelo na vida dele. Então, ele vai começar a falar isso, né? Então, a gente vê que no livro de Jó retrata um Deus, né, como se fosse um Deus de barganha, né? Então, você faz o bem, mas não porque você ama a Deus, não porque Deus é quem Ele é, não porque você está servindo a Deus, mas porque você quer receber o bem em troca. Então, você faz o bem para receber o bem, né? E o livro de Jó nos ensina que não é bem assim, né? Não é fazer o bem para receber o bem, né? A gente pode receber o mal também, né? Não tem como entender o governo de Deus sobre o mundo, né? Não, o governo de Deus não é uma questão de lógica, não é uma questão de fórmula, não é uma questão de matemática. Então, a gente vê isso nesse livro, né? Que eles esperavam uma contraposição de Deus, né? Então, é como se eles comprassem, né? Eles achavam que era uma compra, né? Então, é como se eles comprassem, eles estão aqui praticando o bem, então eles ganharam o direito de receber o bem. Então, era assim. Tanto que a gente vê que todas as falas de Jó se baseiam nisso. Jó quer chamar Deus para o tribunal para questionar Deus, né? Como se o fato de Jó ter exercido bem, o fato de Jó ter sido bom, o fato de Jó ajudar os pobres, o fato de Jó ter sido um homem justo, garantisse para ele um título, que esse título diante de Deus ele pudesse cobrar, né? Ele pudesse falar, ó, Deus, eu sou bom, fiz o bem, pratiquei coisas boas, por que que eu tô recebendo o mal agora? Então o Senhor é obrigado a me fazer coisas boas também. Eu tô fazendo o bem em teu nome, então o Senhor, já que eu tô fazendo o bem no teu nome, o Senhor tem que agir na minha vida, o Senhor tem que fazer o bem na minha vida. E Deus ensina que não é bem assim, né? Deus não trabalha dessa forma, não é porque a gente é bom, porque a gente pratica o bem, porque a gente age em nome de Deus, que Deus é obrigado a nos fazer viver um mar de rosas, né? Então Deus pode nos fazer experimentar a dor, né? Só que no livro de Jó a gente vê que Deus não desperdiça sofrimento, né? Deus não faz a gente experimentar a dor à toa. Por trás daquela experimentação da dor existe o ensinamento. Então Deus nos lapida por meio da dor também, né? Então a gente vai falar agora sobre o capítulo 29 e o capítulo 30, né? Não tem muita metáfora nesses capítulos, então realmente é baseado no antes e no depois da história de Jó. Ele tá aqui já na defesa final dele, né? Então aqui é a última fala de Jó. Jó só vai voltar a falar agora com Deus, Jó não vai falar mais. Então, assim, Jó tá terminando a defesa dele com relação aos amigos dele. Então, ele tá terminando toda a defesa dele, né? Em falar que ele não merecia estar recebendo isso, que ele é um homem bom, que ele é um homem justo, que ele não devia estar passando por isso. Então ele está terminando toda essa defesa, dizendo que ele não merecia, então que Deus é injusto, né? Porque para ele, Deus ser injusto seria um Deus, né? Que ele é obrigado a dar o bem porque você fez o bem. Você não ama pelo que ele é, né? Você ama a Deus pelo que ele faz, é isso. Então, Jó entende que não é assim, né? Jó vai aprender que não é assim, não é amar a Deus pelo que ele faz, mas amar a Deus pelo que ele é. Então, a gente vai ver agora no capítulo 29 que ele vai começar a falar quem ele era, e no capítulo 30 quem ele virou, o que ele se tornou agora, né? Então, no versículo 1 diz assim, Jó continua falando, né? A gente vê então que Jó continua no discurso final dele, continua na defesa final dele, então ele vem vindo ainda nesse intuito de fechar a defesa dele e acabar. E realmente agora é a defesa final dele, ele só vai falar novamente quando Deus o chamar, então agora ele não vai falar mais. A gente vai ver que depois dessa fala de Jó, no capítulo 32 vai surgir um novo amigo de Jó, o Eliú, e Eliú vai vir falar, mas depois de Eliú quem vai falar é Deus, né? Então agora é a última fala de Jó com relação aos amigos, depois Jó só vai vir falar de novo com Deus. Então agora Jó continua o discurso dele, continua a defesa final dele dizendo, né? Agora ele vai relembrar como que era a vida dele antes do sofrimento que ele vive hoje, antes desse infortúnio, antes dele estar passando pelo que ele está passando, né? Quão boa era a vida dele.
Aí ele continua no versículo 2. Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, né? Então, como eu disse, o capítulo 29 e o 30 são capítulos fáceis, versículos fáceis, então não há metáfora, né? Ele não usa muita metáfora, não usa, é muito simples, né? Muito claro. Ele vai dizer como era boa a vida dele e como se tornou um pesadelo, né? Isso que ele vai falar, a defesa final dele. Então ele fala, como era bom, né? O meu passado, como era boa a vida que eu tinha, como era bom quando Deus me guardava do mal, né? Aí no versículo 3, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, né? Então, como era bom quando Deus estava comigo, né? Ainda que eu caminhasse pelas trevas, a luz de Deus me guardava, a luz de Deus me mantinha ali intacto em meio às trevas, né? Como era bom, né? Quando Deus me tinha ali em sua guarda, em sua proteção. Aí no versículo 4, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, né? Como era bom quando estava ali nos meus dias de vigor, né? Nos meus dias de alegria, nos meus dias de saúde, nos meus dias de exaltação com a minha família, com os meus bens. Como era bom, né? Quando Deus era meu amigo, quando Deus era o amigo da minha casa, né? Deus não era meu inimigo, né? Porque a gente lembra que Jó entendia que Deus se tornou inimigo dele, mas na verdade não era Deus, era Satanás, né? Então ele fala, como era bom quando Deus era meu amigo, né? Quando Deus cuidava da minha casa, né? Quando Deus me deixava ter o meu vigor, né? Quando Deus me dava saúde e me fortalecia, como era bom. Aí no versículo 5 ele continua. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, né? Então a gente vê assim a lamentação de Jó pelos filhos dele, né? Então ele expressa, né, que realmente como era bom aquele momento, como faz falta para ele os filhos dele, né? Então a gente vê aqui ele falando sobre isso, como era bom quando Deus me guardava, quando Deus cuidava de mim, quando Deus cuidava da minha casa e quando eu era rodeado pela presença dos meus filhos. Ai, como era bom. Então ele começa a se lamentar, trazer à lembrança aquilo que o fazia bem e ele começa a sentir por não ter mais aquilo, né? Para o apoiar. Aí no versículo 6 ele continua: quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Então aqui ele está dizendo que ele era tão farto, que as coisas iam tão bem para ele, as coisas aconteciam tão bem, era tanta fartura, né? Que aí ele fala em forma de poesia, né? Como era bom quando eu lavava os meus pés no leite, né? Quando havia tanta prosperidade na minha casa, né? Quando havia tanta coisa boa, tanta saúde, né? E a rocha me corria um ribeiro de azeite, né? O azeite, né? Você pegava a azeitona e espremia a azeitona entre as paredes, entre a rocha, produzia o melhor azeite. Então ele usa isso para falar, né? Que ele não espremia a azeitona na parede contra a rocha para pegar o azeite, mas é como se a própria azeitona se espremesse na rocha, na parede, para fornecer para ele o melhor azeite. Então ele fala que ele recebia tudo que era bom, tudo que era de melhor. Então como que era boa a vida dele, né? Quando Deus olhava para ele com amor, é isso que ele diz. E se lamenta, né? Aí no versículo 7 ele continua: quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me, né? Então ele fala, quando eu era respeitado, né? Como era bom quando eu saía em público, né? Na porta da cidade, a gente lembra quando a gente viu Gênesis, que a porta da cidade é o local em que ficam as pessoas importantes da cidade. As maiores negociações são feitas na porta da cidade. Então ele fala que ele ia na porta da cidade e dava um lugar para ele sentar na porta da cidade. Então ele era super respeitado, ele era um homem super respeitado. Então ele fala, nossa, como era bom quando as pessoas me respeitavam. Hoje as pessoas zombam de mim, hoje as pessoas caçoam de mim, hoje as pessoas me têm como um exemplo ruim, mas como era bom quando eu era respeitado. Aí no versículo 8 ele continua: os moços me viam e se retiravam, né? A gente lembra que ele falou que até as crianças hoje
olham para ele, zombam dele, riem dele, tiram uma da cara dele. E aqui ele fala, era tão bom quando os mais jovens me viam e se retiravam, porque eles respeitavam a minha presença, então eles me viam e eles achavam que eles não eram dignos da minha presença, eles se retiravam em respeito à minha sabedoria, aos meus cabelos brancos, à minha idade, então eles me respeitavam. Como era bom quando os mais novos me respeitavam, é isso que ele está falando. Aí ele continua, os idosos se levantavam e se punham em pé. Então ele fala o quê? Que ele não era só respeitado pelos mais moços, né? Mas era respeitado até pelos idosos, porque a gente lembra que esses amigos de Jó que estão falando com Jó são mais velhos do que Jó. Então ele fala, ai, como era bom quando eu era respeitado pelos mais novos, como era bom quando eu era respeitado pelos mais velhos, né? E aqui fala que os mais velhos ficavam de pé, né? Então ele, até que Jó se sentasse, os mais velhos ficavam de pé também para que ele sentasse, para que eles sentassem também. Então havia um respeito ali, né? Então ele fala, como era bom quando eu era respeitado, né? Hoje eu falo e tiram uma do que eu falo, né? Eu falo que eu sou inocente, eu falo que eu não mereço o que eu tô passando, eu falo que eu sou um homem justo, eu falo que eu faço tudo que Deus manda, eu falo que eu tenho Deus, mas hoje me tem como ateu. Eles acham que eu sou um ateu. Hoje eles caçam de mim e dizem que eu sou um exemplo de um ímpio, né? Um exemplo de uma pessoa perversa. Mas como era bom quando me respeitavam. Como era bom quando me ouviam e respeitavam o que eu tô falando, porque a gente lembra que aqui os amigos de Jó não respeitam a fala de Jó. Toda vez que Jó fala, os amigos de Jó vêm e rebatem a Jó. A gente lembra que eles chamavam Jó de hipócrita, chamaram Jó de mentiroso. Então, toda vez que Jó tentava argumentar, ele era zoado pelos amigos, né? Era xingado pelos amigos e zoado pelos amigos. E ele fala, nossa, como era bom quando eu era respeitado, né? Então ele começa a lembrar das boas coisas da vida antiga dele. Aí ele fala no versículo 9: os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. Eu era tão respeitado que as autoridades não me questionavam. E hoje meus amigos vêm aqui me questionar, né? Então, as autoridades não me questionavam. As autoridades travavam a sua boca para respeitar, para me respeitar. Então, elas reprimiam as palavras dela, colocavam a mão na boca delas para me respeitar. Como era bom, até as autoridades me respeitavam. Hoje em dia, os mais novos não me respeitam, meus amigos não me respeitam, minha família não me respeita, hoje ninguém me respeita, né? Então é isso que Jó tá lamentando. Aí no versículo 10 ele continua: a voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar, né? Então ele tá falando, os nobres, né? Os mais respeitados da cidade, assim, né? A paz, Pati, boa noite. Os mais nobres, eles me respeitavam, eles ficavam mudos, eles não ousavam falar. Porque ele tá falando o quê? Porque ele fala, aqui a gente lembra que o livro inteiro de Jó é isso, ele vem falando, vem dando a defesa dele, vem falando sobre o que ele está sentindo, sobre a realidade dele, porém os amigos dele não deixam falar, os amigos dele querem que ele fique quieto, querem que ele pare de falar, dizem que Jó tá orando errado, dizem que Jó tá procurando Deus errado, dizem que Jó não tá com Deus, porque os amigos de Jó entendem que Deus é uma fada madrinha da varinha mágica. Então os amigos de Jó entendem o que? Jó, é só você orar que Deus vai mudar a sua situação. Se Deus não mudou a sua situação, é porque você não tá orando direito, você tá orando errado, Jó. Ora direito, né? Então aqui Jó fala, nossa, era tão bom quando eu falava e até os nobres ficavam quietos e me escutavam. Hoje em dia eu falo e ninguém me ouve, ficam tirando uma do que eu falo, né? E ele continua, e a língua desses nobres, né, se apegava ao paladar, ou seja, eles não só ficavam mudos me escutando falar, mas eles saboreavam as minhas palavras. Então ele tá falando, hoje em dia eu tô aqui falando com Elifaz, tô aqui falando com Zofar, tô aqui falando com Bildade, só que entra por um ouvido e sai pelo outro, eles sequer ouvem o que eu tô falando, eles não estão escutando o que eu tô falando, eles travaram a mente deles e olham para mim e falam, é um ímpio, é um ímpio, é um ímpio, e eles não param para escutar o que eu tô falando. Mas era tão bom quando os nobres ficavam mudos diante do que eu tava falando, e não só ficavam mudos por respeito, mas eles saboreavam tudo aquilo que eu falava, né? Como era bom quando eu era escutado, quando o que eu falava era absorvido, a pessoa compreendia, saboreava aquela palavra e aquilo ia morando nela, ia crescendo nela e ela aprendendo com aquilo. Como era bom, né? Então ele começa a lamentar isso, porque hoje ele já não é mais ouvido. Aí no versículo 11 ele continua:
Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava de feliz, né? Então ele fala, todo ouvido que me ouvia, toda pessoa que me ouvia, falava, nossa, esse homem é bem-aventurado, esse homem é inteligente, esse homem é sábio, esse homem tem Deus. Então ele fala sobre o contraste da vida dele, coitado, do que era o antes, do que se tornou o agora. Então ele fala, nossa, era tão bom quando eu abria minha boca para falar, não me chamavam de hipócrita, não me chamavam de mentiroso. Não falavam que eu era um falso e que estava zombando de Deus. Pelo contrário, falavam que eu era um bem-aventurado, falavam que eu era um homem de Deus, falavam que eu era um sábio, né? Como era bom nessa época. Aí ele continua no versículo 11: vendo-me algum olho, davam testemunho de mim. Então ele fala, e quando algum olho me via, né? Não precisava me ouvir falar, mas quando alguém me via, o olho daquela pessoa testemunhava sobre mim, ou seja, o que a pessoa via em mim, o que a pessoa via na minha vida, testemunhava acerca do meu caráter, testemunhava que eu era uma pessoa justa, que eu era uma pessoa de Deus, que era uma pessoa correta. Então todo aquele olho que olhava para mim testemunhava que o que eu dizia era verdade. Hoje todo olho que olha para mim testemunha que eu sou um homem ímpio, porque hoje o olhar das pessoas testemunham coisa contrária do que realmente eu sou. Então eles seguem os olhos dele e dizem que todas as circunstâncias da minha vida comprovam que eu sou um ímpio. Mas era tão bom quando os olhos olhavam para mim e as circunstâncias da minha vida testemunhavam a meu favor. Era tão bom quando a minha vida dava o meu testemunho, né? Isso que Jó está querendo dizer. Aí no versículo 12: porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A gente lembra que o amigo de Jó falou, né? Ele começou a decifrar os pecados de Jó, né? Então ele começou a falar, ah, Jó, você deve ter pecado porque você deve ter mandado alguma viúva embora sem ajudar, você quebrou o braço de algum órfão, você fez os pobres andarem nus. Então eles começaram a tentar decifrar qual foi o pecado de Jó, né? Eles começaram a chutar qual foi o pecado de Jó. E aqui Jó fala, não, eu ajudava o pobre. Inclusive, eu era pai dos pobres, Jó vai falar. Eu ajudava, eu era o pai deles. Eles me chamavam de pai porque eu ajudava como um pai. Então, Jó vai falar isso agora. Aí Jó fala no versículo 12: porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse, né? Então, aqui ele fala mais uma vez contra a fala do amigo dele que falou que ele não ajudou os pobres, não ajudava a viúva, não ajudava a órfã. Ele falou, não, eu ajudava. Todo aquele que vinha me pedir ajuda, todo aquele que clamava, eu ajudava todo mundo que eu podia. Aí no versículo 13 ele continua: a bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva, né? Então todo aquele, né, que estava para morrer, todo aquele que estava para falecer, a bênção dele vinha sobre mim, ele me abençoava. Todo aquele que estava prestes a morrer, né, para derramar sua última bênção ali de vida, né, abençoar, né, antes da sua morte, da sua última bênção, ele preferia me abençoar. Era a mim que ele escolhia para ser abençoado, né? Aí ele continua: e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva, né? E eu fazia o coração da viúva ter alegria, né? E olha o que aconteceu comigo, né? E eu era esse homem. Aí ele continua no versículo 14: eu me cobria de justiça, né? E esta me servia de veste, né? Então ele fala aqui, eu era honesto, e a minha honestidade me servia de roupa. Eu andava vestido da minha honestidade. Eu era um homem totalmente honesto, totalmente correto, totalmente justo, a ponto de eu andar vestido de honestidade. Eu andava totalmente vestido ali, porque era isso que eu vivia, era isso que eu fazia, né? Eu não era contrário a isso, eu praticava isso a todo momento, a todo instante, né? Eu não fazia nada em oculto, né? Tudo eu fazia de acordo com a justiça. Aí ele continua: como manto e turbante era a minha equidade, né? Então, eu usava como um manto é a veste, né? Naquela época a gente viu que eles usavam um manto, um roupão, né? Que eles usavam, e ele fala que o manto dele, a roupa dele, era a equidade, e o turbante dele era a equidade também. Então, todo que olhava para ele via nele a equidade e a justiça. Todo mundo que olhava para ele via isso, né? E hoje todo mundo que olha para ele vê um ímpio, né? Vê uma pessoa que é um mau exemplo. Ele virou um provérbio de chacota. Aí ele continua no versículo 15:
eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Então ele começa a falar que ele ajudava assim as pessoas. Ele fala: não, eu não mereço isso que eu estou vivendo. Eu era o cego, eu era os olhos para os que não viam. Os cegos eu ajudava, eu era os olhos dele. Aqueles que não podiam andar, eu era as pernas dele, a paz, Cláudia. Eu era a perna dele, daquele que não podia andar. Aí no versículo 16 ele continua falando de quem ele era para os necessitados. Aí ele fala: dos necessitados eu era pai. Né? Porque a gente lembra que um amigo de Jó havia falado: ah, você não deve ter ajudado alguém, você deve ter quebrado o braço do órfão, você deve ter despedido a viúva sem ajudar. Então eles começam a tentar procurar qual foi o pecado de Jó, que a gente vai ver até mais para frente, quando a gente for estudar o capítulo 31. Jó vai até falar isso. Jó vai falar: Deus, se um dia eu adulterei, se um dia eu deixei de prestar ajuda para alguém, se um dia eu cometi tal e tal e tal pecado, ele começa a falar vários pecados. Ele fala: Deus, se um dia eu cometi alguma dessas coisas, eu aceito, tá correto, eu tenho que perecer mesmo, eu tenho que morrer mesmo e tá correto. Ele começa a falar isso, né? Ele começa a. Aí ele fala o quê? Eu vou falar diante de Deus, porque diante deles não dá, né? Jó nos ensina algo muito interessante, né? A gente não deve, é aquela coisa que a Bíblia diz, né? Entra no seu quarto, vai no seu íntimo e fala com Deus, porque só Deus entende a gente, né? Não adianta a gente desabafar com qualquer um. Não adianta a gente ir no Facebook e desabafar no Facebook. Não adianta a gente desabafar no status do WhatsApp. A gente vai servir de chacota, a gente vai servir de zombação para os outros. A única pessoa que entende a nossa dor, que vai entender a nossa dor, é Deus. Ninguém mais entende a nossa dor. A única pessoa que morreu por nós na cruz e experimentou o que era pra gente ter experimentado, experimenta a nossa dor conosco, é Deus. Então a única pessoa que vai nos ouvir e entender o nosso sofrimento é Deus. Porque toda outra pessoa que você for falar não vai compreender a sua dor, vai agir como os amigos de Jó agiram, né? Vão subestimar a sua dor, vão dizer que é bobeira para você parar de gemer, que você tá gemendo à toa, para você parar de reclamar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que falar com a pessoa certa. Quem é a pessoa certa para a gente falar das nossas dores, dos nossos traumas? É Deus. Na verdade, o mundo é muito egoísta, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque Deus não é egoísta. Então a gente tem que falar com aquele que vai nos ouvir e vai nos consolar. E o único que pode nos dar consolo é Deus, né? Então Jó buscou isso nos amigos. Jó buscou nos amigos alguém que acalmasse ele, consolasse ele, né? E Jó nos ensina isso muito bem, né? Jó procurou nos amigos alguém que acalmasse ele, que consolasse, que desse uma palavra de socorro para ele. Ele procurou nos amigos uma compreensão, que os amigos compreendessem o que ele estava passando, mas a verdade é que só sabe da dor quem a sente, só entende da dor quem a sente. Não tem como você saber a dor do outro, só sabe da dor quem a sente. Ainda que tenham vivido a mesma coisa, ainda que tenha sido a mesma coisa que tenham experimentado, a dor é singular, a dor é diferente de um para o outro, só sabe da dor quem a sente. E Jó queria isso, queria falar para os amigos e queria que os amigos o aconselhassem, né? Então a gente vê no livro de Jó que Jó, ele tenta se aconselhar com os amigos, ele tenta se consolar e confortar nos amigos, porém os amigos mandam perturbação para ele. E toda vez que ele sozinho reflete sobre quem é Deus e sobre o que Deus está fazendo na vida dele, parece que ele sozinho, ao refletir sobre Deus e falar com Deus, ele começa a encontrar o consolo. Então a gente observa que o consolo que Jó tanto procurava nos amigos, no conselho dos amigos, ele começa a encontrar realmente quando ele começa a refletir, quando ele começa a parar e pensar no que ele está vivendo e refletir sobre quem é Deus. E a cada reflexão dele sobre o que ele está passando, ele começa a pensar sobre quem é Deus, sobre quem é Deus. Deus é bom, não, Deus não é isso. Cada vez que ele começa a refletir, ele começa a se conectar mais com Deus. E cada vez que ele vai se conectando mais com Deus, ele vai começando a entender melhor quem é Deus, né? Porque a gente vê que ele vai evoluindo no livro dele, né? A gente vai vendo que Jó, realmente, ele começa falando de uma forma e depois ele vai mudando, ele vai evoluindo sobre Deus, né? E no final, até que no final, ele conhece plenamente Deus e fala: não, Deus, eu falava sobre o que eu não entendia, eu falava sobre um Deus que eu não conhecia, hoje eu conheço, né? Então, realmente, a reflexão dele faz ele começar a ter um consolo ali que ninguém dava. Os amigos dele não conseguiam dar esse consolo para Jó. E Jó só encontra esse consolo quando ele vai se aproximando e conhecendo a Deus, né? E ninguém mais dava esse consolo para ele. Então, Jó, ele buscou desabafar para pessoas que ele achou que poderiam consolá-lo. Mas, na verdade, a única pessoa que consola Jó, a gente vê no livro dele, é Deus.
E é isso que ele nos ensina, né? Não adianta a gente buscar consolo em pessoas, não adianta a gente buscar consolo em redes sociais, não adianta a gente buscar consolo. A gente se ilude, a gente vai se decepcionar, como aconteceu com Jó, porque a gente não vai ouvir o que o nosso coração anseia, porque o único que vai falar o que o nosso coração anseia, o único que vai falar aquilo que o nosso coração necessita para ser confortado é Deus. Então, nenhum homem vai falar. E Jó buscava nos amigos dele, né? Então, no versículo 16, ele continua ainda falando: dos necessitados eu era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Então, ele fala: não, eu não deixei de ajudar ninguém, gente. Porque ele continua ainda na defesa dele, né? Ele continua falando que os amigos são errados, que ele nunca deixou de ajudar ninguém, que ele é bom. Então, ele continua ainda nessa defesa final dele. E ele fala: não, eu era o pai dos necessitados. Eu não só ajudava, eu era o pai deles. Eu ajudava eles como um pai. E até a causa dos desconhecidos, né? Quando ele fala desconhecidos, o termo em hebraico quer dizer não instruídos, né? Então, até a causa daqueles que não eram instruídos, que não tinham conhecimento, né, de nada, assim, acerca do que era certo ou errado, eu ia e ajudava eles. Eu ajudava até essas pessoas, eu ajudava todo mundo. Eu não mereço isso, né? A questão dele continua sendo ele não merecer isso, né? Ele acha realmente que é um Deus que você compra uma coisa e pode exigir, né? É como se ele tivesse comprado, né? Ele tivesse praticado bem, tivesse sido bom a vida inteira e com isso ele tivesse comprado um título que garante para ele que ele só fosse receber coisas boas de Deus. Então é essa a realidade que Jó achava que era, né? Eles achavam que era. Que você pratica o bem, você compra um título e você tem ali garantido que Deus vai te fazer o bem. E Deus explicou: não é assim não, né? Você tem que me amar pelo que eu sou, não pelo que eu faço, né? Se você fizer o bem na esperança de receber o bem em troca, você não tá fazendo por amar, sem aquela pretensão, né? Você não tá fazendo com aquela genuinamente, né? Você tá fazendo com a esperança de receber algo em troca, né? E não é isso, né? Aí aqui ele continua no versículo 17: quebrava os queixos dos ímpios e de seus dentes resgatava as vítimas, né? Então ele fala: não, eu odiava os ímpios, eu fazia os ímpios pagarem pelos erros dele, eu fazia os ímpios serem desmascarados, não, eu trazia à tona a injustiça dos ímpios, inclusive eu resgatava as vítimas na boca deles, né? Então todos que eu estava vendo ali que estavam presos ali nas armadilhas dos ímpios, eu ia lá e resgatava essas pessoas, né? Então eu era bom, ele começa a falar: eu era bom. Aí no versículo 18 ele continua: eu dizia, né? Ele dizia antigamente: no meu ninho expirarei, né? Quando ele fala no meu ninho, significa não só na casa dele, né? Porque ele ainda continua na casa dele, né? Provavelmente fora por conta da doença, tudo, né? Mas ali dentro daquele local, né? Então ele fala que no meu ninho seria com a minha família, né? Eu dizia antes que rodeado pela minha família eu iria morrer. É isso que ele tá querendo dizer no versículo 18, né? Eu dizia que eu iria morrer rodeado pela minha família. Aí depois ele continua: multiplicarei os meus dias como areia, né? Então ele dizia antigamente, nessa realidade que ele vivia, ele dizia: certamente eu vou morrer rodeado pela minha família, né? Eu vou morrer de uma velhice longa, porque ele fala que multiplicaria os dias dele como areia, os dias dele seriam incontáveis. Então ele morreria de uma velhice plena ali, tranquila e rodeado pela família dele. E hoje não resta ninguém da família dele. Então ele começa a falar sobre esse contraste do que era e do que é. Aí no versículo 19: a minha raiz se estenderá até as águas e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. Então isso é o que ele dizia sobre ele, sobre a vida dele, né? Então ele dizia que a raiz dele se estenderia até as águas, né? E o orvalho ficaria durante a noite toda sobre os ramos dele. Ou seja, ele dizia, né, que ele sempre ia ter prosperidade, sempre ia ter saúde, sempre ia fluir o bem para ele. Dele iam sair ramos, né, que iam ter orvalhos sobre esses ramos, ou seja, dele ia sair bons frutos, né, e sempre dele só ia sair coisas boas, né? Ele dizia isso: nossa, eu sou tão bem-aventurado que de mim só saem coisas boas, né? Só fluem coisas boas de mim. Aí no versículo 20 ele continua: a minha honra se renovará em mim. Então aqui ele
falava isso antes, né? Antes da atual realidade dele, ele dizia para si mesmo: nossa, a minha honra vai se renovar em mim mesmo, né? E o meu arco se reforçará na minha mão, né? Então, nossa, eu sou muito honrado, né? Eu sou muito honrado, eu vou morrer e minha honra vai continuar aí, né? Eu vou falar, a minha justiça vai falar até depois da minha morte, né? O meu arco vai se reforçar na minha mão, então eu sempre vou ser honrado, minha honra vai se renovar a todo instante em mim e eu vou ser sempre forte, né? A força estará sempre na minha mão. Ele sempre dizia isso. Aí no versículo 21 ele continua: os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Então aqui ele está falando mais uma vez, né, se queixando, porque a gente lembra que ele vem falando com os amigos dele falam para ele parar de falar, para ele ficar quieto, zombam dele, ficam falando para ele parar de fazer chacota com Deus. Então hoje, né, os amigos ansiavam para ele ficar mudo, para ele não falar. Então ele diz aqui como era bom quando as pessoas ansiavam para que eu falasse. As pessoas ficavam: Jó, fala alguma coisa, eu quero ouvir a tua sabedoria. Jó, diz alguma coisa, eu quero aprender contigo. Ele fala como era bom quando era assim, e as pessoas pediam para eu falar, pediam para eu dar a minha sabedoria para elas, e elas ficavam ali em silêncio, esperando, absorvendo cada palavra ali, saboreando cada palavra que eu falava. Como era bom quando era assim, né? Aí ele fala no versículo 21, então, repetindo: os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Aí no versículo 22 ele continua: havendo eu falado, não replicavam. Então, quando eu falava, ninguém ia falar que o que eu estava falando era errado, né? Porque a gente lembra que os amigos de Jó ficam nessa, né? Jó fala e os amigos: ah, Jó, você não tem sabedoria nenhuma, Jó, você é um burro. Ouve a gente, porque a voz da sabedoria está conosco. Então ele fala como era bom quando eu falava e ninguém falava que eu era burro. Quando eu falava e ninguém falava que eu estava errado. Quando eu falava e as pessoas ouviam o que eu dizia e saboreavam a minha palavra. Como era bom, né? Então ele continua no versículo 22. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho, né? Então o que eu falava satisfazia eles e fazia essas pessoas crescerem. Como era bom. As pessoas ouviam o que eu dizia e elas cresciam espiritualmente, elas se fortificavam, elas ficavam alegres. Ai, como era bom quando isso acontecia, né? Porque agora já não é isso mais. Aí no versículo 23 ele continua: esperavam pelas minhas palavras, como quem espera chuva. Bebiam-nas como chuva de primavera. Aí aqui ele usou uma poesia. Aí ele tá falando que as pessoas, elas queriam logo a minha palavra, elas ficavam assim paradas, ansiosas. Fala, Jó. Ah, pá, Cícera, boa noite. Elas ficavam: Jó, Jó, fala, Jó, a gente quer ouvir a tua palavra. Aí ele diz: essas pessoas esperavam, ansiavam pela minha palavra como se anseia pela chuva. Como aquela pessoa que anseia, né, tá muito abafado o dia, tá muito quente, a pessoa anseia pra chuva cair, pra refrescar o dia. E as pessoas ansiavam pela palavra de Jó, como essas pessoas anseiam por essa chuva. E ele fala: e elas bebiam essa chuva como chuva de primavera. Então, na chuva de primavera, as pessoas iam para a rua e abriam a boca e engoliam a chuva que caiu direto do céu. Então, ele fala isso. Ele fala que as pessoas bebiam as palavras dele como se bebia a chuva de primavera, né? Então, na chuva de primavera, você ia na rua, abria a boca e ficava bebendo direto daquela chuva caindo do céu. E ele fala que era assim que era. Ele falava e as pessoas bebiam as palavras dele, saboreavam e ansiavam para que ele falasse alguma coisa. Aí no versículo 24: quando estavam desanimados, eu sorria para eles, valorizavam o meu olhar de aprovação. Então ele fala, né? Os desanimados vinham até ele e bastava um sorriso dele, bastava um olhar assim dele, que as pessoas valorizavam, né? As pessoas olhavam para ele e se animavam e valorizavam o sorriso dele, valorizavam o olhar dele, né? O brilho no olhar dele, a esperança dele. As pessoas valorizavam isso, né? A gente lembra que os amigos dele tiraram chacota disso, né? A gente lembra que um amigo dele foi e falou: ah, que olhar brilhante é esse aí, Jó? E esse olhar aí que você tá tendo? Que olhar é esse? Você tem que entender que você é um ímpio, Jó. Para com isso, desce do pedestal. Sai dessa altura que você se pôs.
coisa aí, você é um ímpio. E aqui ele tá falando, nossa, era tão bom quando o meu olhar de esperança, né, era valorizado pelas pessoas, quando o meu sorriso era valorizado pelas pessoas. As pessoas iam desanimadas até mim e eu sorria para elas e elas valorizavam aquele meu sorriso, aquele meu olhar, né? E no versículo 25 ele continua: eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam, né? Então ele fala, eu escolhia o caminho dessas pessoas, as pessoas vinham desanimadas até mim, elas me pediam conselho, elas me ouviam e eu escolhia o caminho delas. E hoje as pessoas estão querendo me ensinar os meus caminhos. Eu tô aqui nos caminhos de Deus, eu tô com Deus, eu sei quem é Deus, mas as pessoas estão me tratando como um ateu. Só por causa das circunstâncias que acontecem na minha vida. Só porque na minha vida tá dando tudo errado. Só porque na minha vida tá um pesadelo. As pessoas vêm até aqui falar comigo como se fala com alguém que não tem fé, com alguém que não conhece Deus, com alguém que não sabe quem é Deus. Ele falou, nossa, essas pessoas chegavam desanimadas para mim e eu aconselhava elas, elas ansiavam pelo meu conselho e eu falava qual o caminho que elas deviam seguir. E hoje as pessoas chegam até mim e querem dizer qual o caminho que eu tenho que seguir. Aí ele continua, eu assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, né? Então eu era respeitado como chefe. As pessoas me pediam conselhos, me pediam direção, como se pede para um chefe. O que você acha, Jó? O que eu faço? Para qual direção eu vou? O que você acha? Qual decisão eu tomo, Jó? Então as pessoas faziam assim com ele, né? E habitava como rei entre as suas tropas. Eu era respeitado entre as pessoas. Então, e hoje ninguém mais me respeita, né? Como quem consola os que pranteiam, né? Então ele consolava todos que pranteavam.